Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira, véspera de feriado, a gente vai falar sobre algumas críticas que têm sido feitas ao módulo de jogo utilizado pelo técnico Wesley Carvalho no comando do Atlético Paranaense e o que eu acho que tem de certo ou errado em cada uma dessas críticas. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar dos assuntos do vídeo de hoje. E para falar de tática aqui no canal, vocês já sabem, a gente vai para o painel tático. E para trabalhar no painel tático, eu peço licença para vocês para não olhar mais para minha câmera a partir desse momento, para poder movimentar os nossos botões enquanto a gente vai trocando uma ideia sobre os temas que eu tenho para abordar. Então vamos lá para os assuntos do vídeo de hoje. Eu vou abordar 3 tópicos específicos que eu considero importantes, não para que se deixe de criticar o Wesley Carvalho, que eu entendo que merece, sim, diversas críticas, mas para que ele seja criticado de maneira mais correta, mais pontual e de maneira mais coerente, o que efetivamente pode contribuir para um melhor comando técnico da equipe principal do Atlético a curto, a médio ou a longo prazos, a depender, é lógico, da manutenção do próprio Wesley ou não e de quem chegaria para ocupar esse lugar. Então, a primeira grande crítica que eu tenho para fazer a alguns pontos que são indicados como falhas do trabalho do Wesley é a questão da suposta utilização de 3 zagueiros. Eu digo suposta pelo seguinte: se vocês forem pegar escalações do Atlético Paranaense nas páginas oficiais do próprio clube, que são divulgadas aí as artes dos dias de jogos, vocês vão perceber que, de um modo geral, costuma se posicionar o clube num 4, 2, 3, pode ser o Canóbio em cima e o Coelho embaixo, 4-2-3-1 com o Vitor Roque isolado aí como homem de referência no ataque. Então, retomando, a gente teve que fazer um intervalo porque o Neném começou a chorar. Como eu disse para vocês, nas artes oficiais do clube, o Atlético está sempre escalado num 4-2-3-1. Mas aí vocês vão me dizer, com toda razão, Luiz, mas não é assim que o Atlético se posiciona dentro de campo. E é verdade. E isso é verdade, inclusive, nos dois aspectos. O Atlético não se posiciona assim nem defendendo e nem atacando no 4-2-3-1. E isso não vale somente para o Furacão, vale para praticamente qualquer equipe do futebol mundial. A forma como a gente, entre aspas, datilogra a equipe para passar para o público geral, numa transmissão, por exemplo, ou nas redes sociais, ela nem sempre vai, ou quase nunca vai representar aquilo que de fato acontece em campo, porque aquilo que acontece em campo não é estático, é móvel, é mutável, a depender, é lógico, do que o adversário te exige. Então, quando o Atlético trabalha com a bola, é claro que a gente tem tido, dentro de um contexto aí mais de construção a partir da primeira linha, o Esquivel se posicionando por dentro. E isso não significa necessariamente que a gente tenha 3 zagueiros, tá? Significa que o Wesley, ele optou por ter 3 jogadores na primeira linha de construção. Isso poderia ser feito de diversas maneiras, não precisa ser necessariamente com o Esquivel. Poderia ser feito, e eu cheguei a cobrar que isso fosse feito contra o Atlético Mineiro no último final de semana, por exemplo, pode até ser o contrário, com o Kaká por fora, o Thiago por dentro, o Maatson para cá e o Coelho jogado pela direita, no momento defensivo principalmente, porque aqui o Atlético criava superioridade com o Arana, o Pavon e as aproximações do Pedrinho. O Atlético poderia ter se defendido melhor caso tivesse feito isso naquela partida específica. A gente poderia ter os 2 laterais avançados, né, os 2 alas avançados nesse caso, com Esquivel e o Eric. A gente poderia ter o Fernandinho se posicionando entre os zagueiros para participar dessa primeira construção, com o Vidal, por exemplo, se aproximando para fazer uma construção também com 3+2, como o Atlético costuma fazer. E a gente poderia fazer isso de diversas maneiras, só com 2 jogadores na primeira linha, seriam aí, lógico, o Kaká e o Thiago Heleno,
né, 2+2, poderia ser 2+1, só com o Fernandinho, por exemplo, só com o Eric e o Fernandinho, ou o Eric e o Vidal mais à frente. Então, isso não significa que o Atlético tenha 3 zagueiros, é só a forma como o Wesley entende que esse time precisa se posicionar para construir desde a defesa. E a gente precisa entender que para construir desde lá de trás, eu tenho que gerar superioridades desde lá de trás. Ou seja, eu tenho que ter uma vantagem numérica conforme eu vou avançando no gramado. E para ter essa vantagem numérica, não tem segredo, eu preciso sim ter diversos jogadores lá no campo de defesa no momento da construção. E essa é somente uma forma de se organizar, não são 3 zagueiros. Então, retomando mais uma vez, gente, o Nenê começou a chorar de novo, precisei fazer um intervalo. Não são 3 zagueiros, tá? É somente uma forma de trabalhar que poderia ser diferente daquilo que é, mas que não significa que o Atlético seja mais ou menos defensivo, que jogue mais bola ou menos bola, pelo fato de ter 3 jogadores na primeira linha de construção e pelo fato desse zagueiro ser o esquivel, desse terceiro elemento ser o esquivel. O que eu costumo cobrar, e foi o que eu cobrei no, jogo, no vídeo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, é que haja mais variedade, que não seja sempre o esquivel, que possa ser o Madison em determinados contextos, com o Coelho recuando pelo outro lado, para que a gente possa fortalecer o lado direito da defesa quando necessário, que em outros momentos a gente possa ter o Eric entrando na linha de zagueiros para começar essa construção, com os laterais mais abertos, que a gente possa dobrar o número de jogadores por fora, por exemplo, que a gente tenha mais versatilidade, porque essa versatilidade gera mais imprevisibilidade para o adversário e aumenta o nosso leque de opções para construir, criar oportunidades de gol desde o campo de defesa, que é uma coisa que a torcida tanto pediu. E outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar, e que é o nosso segundo tópico do vídeo de hoje, é justamente a questão aí dos 3 volantes, né, os famosos 3 volantes, com Eric, Fernandinho e Arturo Vidal. Eu já falei isso aqui em outros momentos, mas eu acho que esse vídeo é uma ótima oportunidade para a gente demonstrar isso dentro de um painel tático. É muito diferente a gente ter jogadores limitados dentro desse contexto de 3 volantes, que é uma etiqueta extremamente genérica, como seria, sei lá, Eric, Hugo Moura e Léo Cittadini. São 3 jogadores com pouca capacidade de construção com a bola no pé, são jogadores aí de mais marcação ou de mais intensidade, de mais pressão no portador da bola, não necessariamente tem capacidade de criação. Agora, quando eu tenho no Eric, por exemplo, um volante que além de ser um bom marcador, além de ser um jogador que é o elemento mais perigoso do Atlético nas bolas aéreas, também é um passador competente, somando-se a um Fernandinho, que é, repita que eu já falei outras vezes, um dos melhores volantes do Brasil, e é um Arturo Vidal que também tecnicamente é muito qualificado, a gente não pode fazer de conta que esse meio de campo com 3 ele não seja suficiente para construir, independentemente se são ou não 3 volantes, aí você que quer chamar assim, fique à vontade. Agora, esse trio bem trabalhado poderia funcionar muito bem, tá? Porque a gente teria, por exemplo, o Eric na base da defesa, com o Fernandinho com liberdade para construir, né? O Fernandinho que é o melhor passador dos 3, o Vidal podendo se aproximar. Em outros momentos a gente poderia ter o Eric e o Vidal mais à frente, com o Fernandinho construindo lá de trás, porque tanto o Eric e o Vidal têm capacidade de chegar na área adversária. E de um modo geral, a gente ainda poderia ter, isso aconteceu algumas vezes nos primeiros jogos do Vidal, o Vidal recuando para auxiliar na defesa e diminuindo a sobrecarga que existe no Fernandinho nesse momento da construção inicial. Então a coisa poderia funcionar com um determinado nível de entrosamento, com um determinado nível de fluidez. Retomando, com um determinado nível de entrosamento, de fluidez, essas ideias elas poderiam funcionar muito bem. O que a gente não tem visto é justamente uma variação, de um modo geral, nos últimos jogos. O que a gente tem visto é somente o Fernandinho sendo esse primeiro elemento de construção, com o Eric e o Vidal mais liberados, principalmente o Vidal, lógico, para chegar à frente. O Fernandinho sendo o menos. Dos 3, quem menos tem liberdade. E a gente acaba diminuindo a capacidade de passe do nosso meio de campo. Então, da mesma maneira que o Atlético não tem 3 zagueiros, ou não tem 3 zagueiros de maneira restrita, também que não tem 3 volantes
Desculpa, só tive que desligar um alarme aqui. O que o Atlético tem é um meio de campo que não funciona pela falta de fluidez e dinamismo que poderia e deveria ser melhor desenvolvido em treinamentos. Isso significa que um meio de campo com outros jogadores, seja um Vitor Bueno, seja um Bruno Zapelli, não vai funcionar pior do que esse tem funcionado? Não, pode funcionar da mesma maneira, pode funcionar inclusive melhor. Mas o que eu quero dizer aqui é que não é a escolha de jogadores que impede o Atlético de jogar, a falta de um funcionamento coletivo mais azeitado, mais como é que eu posso dizer? É a falta de uma coletividade mais coesa que impede que esses mesmos jogadores produzam tudo aquilo que eles poderiam produzir. Então eu não tenho nada contra o trio Eric, Fernandinho e Vidal. O que eu tenho contra é essa falta de movimentação, essa falta de dinamismo, esse Atlético previsível que a gente tem visto nos últimos jogos. E da mesma maneira, a gente poderia ter, e entendo que deveria ter, um pouco mais de cuidado quando a gente chama um ponta que tem trabalhado na recomposição de secretário de lateral, de jogador defensivo, como alguns têm feito com o Coelho, por exemplo, porque, na verdade, não significa que esses jogadores não vão atacar. Significa somente que eles têm um papel a cumprir no momento da recomposição, e isso vale para praticamente todo mundo. Mesmo jogadores que têm ficado mais à frente, seja o Vitor Roque e Vitor Bueno, seja o Vitor Roque e Canóbio, como pode ser a ser o Vitor Roque e Zapelli, todos eles têm um papel a cumprir no momento que o Atlético não tem a bola, e isso não significa que eles vão deixar de atacar. O Coelho, por exemplo, nesses últimos jogos, tem sim fechado essa defesa pelo lado esquerdo. Isso, inclusive, é importante para tentar minimizar os problemas que o Atlético tem na bola aérea defensiva, porque aumentando a extensão da última linha de marcação, eu diminuo, consequentemente, os espaços entre esses jogadores que podem ser usados ou explorados pelos atacantes adversários nas jogadas de bola aérea, nos cruzamentos. Então, gente, cuidado, muito cuidado quando a gente faz uma simplificação chamando um ponta de assistente de lateral, porque de um modo geral, isso é uma repito, é uma simplificação, é uma falta de um entendimento mais amplo daquilo que determinado jogador tem que cumprir com e sem a bola, e não é porque o coletivo não funciona de repente e os resultados não vêm aparecendo, como tem sido o caso do Atlético, que determinados papéis deixam ou não de fazer sentido. O Atlético se defende com uma linha de 5 e uma de 3, isso já desde a partida contra o seguinte, a derrota para o São Paulo, como poderia, tranquilamente, se defender com 2 linhas de 4, com os mesmos jogadores. É uma questão de escolha daquilo que funciona ou que não funciona, e existem motivos por trás de cada uma dessas decisões. O Atlético poderia se comportar taticamente na mesmíssima maneira com e sem a bola e jogar um ótimo futebol. O problema, a meu ver, não são as escolhas, a execução dentro de campo é que tem deixado a desejar. Então a gente fica na torcida, visto que o Matos veio a público recentemente assegurar a permanência do Wesley Carvalho, que essas ideias do Wesley comecem a dar liga entre si e comecem a produzir um futebol de melhor qualidade, porque o Atlético precisa, sim, não só de mais resultados, mas precisa de mais confiança, precisa acumular pontos na tabela de classificação, porque a gente sabe que pontuar é fundamental para que o Atlético se coloque em boas condições de assegurar uma vaga na próxima Libertadores, algo que é fundamental para o projeto esportivo do clube. Já falei aqui mais de uma vez, para quem quer crescer de maneira consistente no cenário brasileiro sul-americano, estar todos os anos na Libertadores é importantíssimo, é algo de que não se pode abrir mão, especialmente por conta aí desses problemas com o comando técnico do clube. Retornando então ao modo tela cheia, então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e pela paciência de vocês. Eu peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano, muito provavelmente com uma live para poder interagir com vocês no período da noite. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.